Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã, nesse dia que estamos começando, e queremos convidar você aí nesse momento, que já participa conosco já desde esse primeiro horário. Que bom, temos tantas pessoas aí que nos acompanham, que vêm depois compartilhar com a gente. Isso é importante. Eu deixei também tua participação, teu pedido de oração para nós rezarmos juntos. E o evangelho de hoje é de Mateus 13, de 10 a 17. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas com o povo em parábolas?" E Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábola. Porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouvem com má vontade e fecham seus olhos para não verem com os olhos, nem ouvirem com os ouvidos, nem compreenderem com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem, em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento, Jesus aqui no Evangelho, diante de um questionamento dos apóstolos, dos seus discípulos, perguntaram a ele por que ele falava, quando ele falava às multidões, usando parábolas, né? E quando ele falava para eles, ele falava diretamente aquilo que tinha que ensinar. Interessante que, claro, que os discípulos de Jesus, primeiro, tinham muito mais oportunidade de ouvir Jesus, né? Mais tempo de ouvir Jesus, e Jesus, né, tinha, como era um grupo pequeno, tinha mais possibilidade assim de falar diretamente para cada um, né? Como eram 12 apenas, Jesus praticamente falava pessoalmente para cada um, né? E na grande maioria ali para o grupo dos apóstolos, se a gente for ver, Jesus dirigiu palavras específicas para cada um, por exemplo, para Pedro, né, que aparece muito ali, né, para Judas. Jesus falando diretamente. Nós vamos ouvir também essa semana, se eu não me engano, Jesus vai falar diretamente para João e Tiago, os filhos de Zebedeu, uma palavra direta para essas pessoas. Jesus falou também diretamente para Filipe, Jesus falou diretamente para Natanael. Então, para mostrar assim, Jesus falou diretamente para André, irmão de Simão Pedro, para Tomé, para Judas, Tadeu. Então, todos eles tiveram a oportunidade assim, de ouvir uma palavra pessoal de Jesus para eles. Claro que Jesus também falou para o grupo deles, mas como também era um grupo menor, queira ou não queira, essa palavra, esse ensinamento se tornava muito mais acessível. E aí, quando Jesus falava às multidões, né, ele falava em parábolas, porque entendia que era mais fácil das pessoas compreenderem, né, como nós ouvimos a parábola do semeador, no dia de ontem, né, Jesus contando uma parábola do semeador para explicar como que se procedia, né, o ensinamento da palavra de Deus na nossa vida. Como que a palavra de Deus, qual o espaço que a palavra de Deus encontrava na vida de cada um de nós. Então Jesus contou ali a parábola do semeador. E hoje Jesus ele fala, né, então que ele coloca justamente em parábolas, até porque as pessoas têm dificuldade de entender, mas o importante é que Jesus chamar a atenção, né, que o que cria dificuldade em alguém entender Jesus? É justamente o fechamento de coração. Porque Jesus ele não é para ser
entendido, compreendido aqui na nossa cabeça. Às vezes nós achamos que a fé, né, a experiência com Deus precisamos entender. Não, é preciso ser acolhido. Então, quando nós acolhemos Jesus no nosso coração, Ele vai nos dar depois a graça, pelo que é um dom do Espírito Santo, o dom do entendimento. Nós vamos entender aquilo que é a vontade de Deus para nós. Mas antes de nós querermos entender a Deus, que é o que aqui Jesus é questionado, Ele quer que nós o acolhamos. Por isso Ele diz que, por que as pessoas ouvem e é como se não ouvissem? As pessoas veem e é como se não ouvissem, porque elas não acolheram. E aquilo que nós não acolhemos não faz parte da nossa vida. E aquilo que nós não acolhemos no nosso coração não muda a nossa vida. E como é que Jesus pode fazer parte da nossa vida e mudar a nossa vida? A partir do momento que nós acolhemos. Por isso Ele diz que essas pessoas não entendem, não veem, não compreendem, não escutam, porque não o acolheram, não o acolhem. Por isso vai ter dificuldade de... Agora, os discípulos já conseguem entender, compreender, porque primeiro acolheram, aceitaram caminhar com Jesus, aceitaram viver aquilo que Jesus estava pregando, ensinando para eles. Então, eles têm mais facilidade de entendimento, de compreensão daquilo que Jesus está ensinando para eles. E nós também hoje tomemos consciência que nós precisamos também fazer essa experiência. Primeiro, devemos estar abertos para receber Jesus na nossa vida. Recebermos aquilo que é de Jesus na nossa vida. E aí Ele nos dará com certeza a graça do dom do entendimento, que é um dom do Espírito Santo, para que nós com isso compreendamos e entendamos aquilo que é a vontade de Deus para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a Bênção do Dia com o Padre Elisandro Scarce.